Bom dia de novo, né? Porque tem que ter aquele bom dia maravilhoso no início da aula. Aí eu já estava tocando o bonde, a Emily falou assim: professor, não está gravando, eu tive que voltar. É verdade, é verdade. Que doideira. Mas agora eu acho que foi, né, Emily? Verifica aí certinho se foi. Foi, agora está gravando nossa gravação. Foi a Raquel que falou? Obrigado, Raquel. É que eu tô sem óculos, gente. Meu óculos está aqui, né? Eu acho que o óculos não combinava com o look hoje, eu nem botei ele. Mas beleza. Meninos, brincadeiras à parte. Eu já falei o bom dia com todo mundo, né? Já recebi todo mundo com aquele abraço, assim, vontade de abraçar todo mundo, mas não pode abraçar. A gente manda só abraços virtuais, a gente manda tchauzinho virtuais. Nesse momento de isolamento, a gente não pode abraçar as pessoas, né? Não é verdade? Então, bora lá. Semana passada, eu conversei um tiquinho com vocês, né? Na verdade, a gente terminou de conversar um pouquinho com vocês sobre dialética. Foi isso, gente? Me ajuda a lembrar que eu esqueci, bati a cabeça no poste e esqueci. No poste, não, na porta. Nós conversamos um pouquinho sobre dialética, beleza? E eu falei com vocês que a dialética ela é um negócio muito antigo na filosofia, né? Lá na Grécia Antiga, Sócrates já usava o diálogo como método de filosofar, né? Depois esse negócio isso foi rendeu o maior bafafá ao longo da história. Não foi isso que nós falamos, Raquel? Tá lembrando da Emily? Tá lembrada, Lara? Isso chegou cá na modernidade, com Hegel, né? Aquele filósofo alemão ali do que a gente falou nele na semana passada, George Hegel, né? George Hegel. E o Hegel falou da dialética como se a dialética fosse um movimento na história do próprio pensamento, na própria história, né? Na própria história. E a gente falou bastante do porquê que a dialética é importante, nós conversamos isso, falamos bastante acerca da importância do diálogo, né, em todo o espaço de discussão, em todo o espaço de relação. Diálogo não é só importante dentro da filosofia, diálogo é importante na vida como um todo, e a partir do diálogo ideias novas aparecem, né, ideias novas surgem, discordâncias. E por falar em discordância, cadê o nosso amiguinho jovem Mateus? Eu não vi ele aí, né? Cadê o nosso amiguinho jovem Mateus? Então, o diálogo ele é importante em todos esses espaços de convivência, em todos esses espaços de relação. Nós falamos bastante sobre isso. Hoje a gente vai abrir um outro leque de discussão, por isso a aula vai ser um pouquinho mais eu falando, né? Mas vocês podem interromper, fazer pergunta, fazer comentário, mas vai ser assim, um pouquinho mais a minha fala do que propriamente a de vocês, porque a gente vai abrir um outro leque de debate, a gente vai abrir um outro leque de discussão, que é bem interessante, né, para a gente pensar essas questões pertinentes aí a, ao diálogo, à liberdade, enfim, a gente vai pensar por aí. Nós vamos preparar o terreno, preparar o solo para a gente discutir liberdade de pensamento e liberdade de expressão. Não é isso? Estão ouvindo, gente? Vocês estão muito quietinhos. Eu fico preocupado quando fica todo mundo quietinho assim. Um bando de bênção, tudo quietinho dentro de uma sala. Eu penso assim: tá tudo dormindo e eu estou aqui falando para a parede, para o meu computador e para minhas orquídeas que estão ali. Cadê vocês? Cadê o noite? Tá voando? Oitavo ano A. Cadê? Ninguém, gente, pelo amor de Naná. Eu tô achando que eu tô falando pra parede aí. Ó, só a Raquel que apareceu. Maria falou que tá ouvindo. Ó, então tá, beleza. Porque eu achei assim. Ficou um silêncio sepulcral ali. Eu falei, caraca, eu tô falando sozinho. Mas não, as bênçãos estão aí, isso é importante. Ótimo, então presta atenção aqui. Não dispersa, não. Olha para cá, presta atenção. Eu lembro que na semana passada, quando eu falei que a gente ia trabalhar, na sequência, a gente ia trabalhar liberdade de pensamento, liberdade de expressão, esse parangolé todo, alguém falou assim: nossa, professor, isso é tão complexo. Lembra disso? Alguém que falou, não sei, isso é tão complexo, isso é muito complicado. Falar de liberdade de expressão é um assunto complicado nos dias de hoje, não foi isso? Alguém disse isso para mim na aula passada?
Mas veja só, é complicado se a gente soltar a bomba de qualquer jeito. Soltei a bomba de qualquer jeito aí, joguei a bomba lá de qualquer jeito e saí correndo, né? Aí complica mesmo. Mas quando a gente prepara o terreno, quando a gente prepara o território, as coisas ficam mais tranquilas, as coisas ficam mais fáceis. Pensa comigo assim, você vai construir uma casa. Você começa a construir uma casa por onde, Emily? Você não é pedreiro. Aí você vai falar assim, professor, eu não sou pedreiro. Eu também não sou, mas não é questão de ser pedreiro, é uma questão de lógica, Emily. Bem-vindo, Matheus. Acabei de perguntar pelo senhor agora. Acabei de perguntar pelo senhor. Boa noite para quem é de boa noite, né? Para quem é de bom dia, bom dia. Para quem é de boa tarde, bem-vindo, querido. Aí eu falei assim: a gente começa a construir uma casa por onde? Bom dia, Colodete, bem-vindo. Bem-vinda, bem-vindo, Caio. A gente começa a construir uma casa. Bem-vinda, Fernanda, bom dia. A gente começa a construir uma casa por onde? Pela base ou pelo telhado? O que vocês acham? Pela base ou pelo telhado? Hein? Hein? Maria Eduarda Chagas, que não é pedreiro, a Júlia, que não é pedreira, não sei quem mais, um monte de gente aí que não é pedreiro, assim como eu não sou pedreiro. Todos nós sabemos que começa a se construir uma casa pela base e não pelo telhado. Por que eu estou usando essa metáfora, Matheus? Eu gosto muito de metáforas. Você já viu que eu gosto muito de historinha, né? Por que eu estou usando essa metáfora? Eu estou usando a metáfora porque na semana passada alguém colocou para mim assim que discutir liberdade de expressão é muito complexo, não é verdade? Alguém falou isso na aula. Discutir liberdade, estou repetindo, Suelen, especialmente para você. Discutir liberdade de expressão é muito complexo, dá muita bafafá, dá muita discussão, etc. Aí eu estou tentando convencer vocês, Mateus, de que é complexo se a gente não faz uma boa base. Tá? Se a gente não coloca uma boa base, aí fica assim complexo. Se eu jogo a base, a bomba lá de qualquer jeito, e não faço nenhuma contextualização, aí fica complicado, né? Porque a gente começa a achar que liberdade de expressão é um negócio que está aí só agora. A gente tem uma CPMI lá no Congresso Nacional discutindo fake news, e tem muita gente que está dizendo assim, não seria uma forma de reduzir a liberdade de expressão? Eu vou até passar um trabalhinho sobre fake news para vocês daqui a não hoje, mas nas próximas aulas, né? E aí nós tínhamos falado o seguinte, que liberdade de expressão não te dá o salvo-conduto, ou seja, ela não te dá o direito de você sair falando o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, do jeito que você acha que deve, né? Isso não é liberdade de expressão, tá? Exatamente, meu querido Mateus. A ausência de contexto, quando a gente tira as coisas do contexto, a gente não entende muita coisa e fica meio solto. Então, essa aula de hoje vai ser uma aula de contexto, né? Eu trabalho em sala de aula já há uns 15 anos, já discuti com os meninos, com alunos, inclusive de oitavo ano, né? Temas cavernosos, bem polêmicos, e nunca tive problemas, porque a primeira coisa eu faço contexto, eu coloco o contexto. E quando a gente coloca o contexto, eu estou colocando a base. E se eu coloquei a base, você pode até discordar de mim, mas você compreende o que eu estou falando. Olha, professor, eu discordo de você nesse ponto, mas eu estou compreendendo o raciocínio que você está fazendo. Isso que é o mais importante. Aula de filosofia não é para ninguém sair concordando com ninguém. Aula de filosofia não é para impor verdades, né, pontos de vistas. Aula de filosofia é para a gente refletir sobre vários pontos de vistas e no final você pode fazer concordâncias ou discordâncias. Já deve ter batido sua cota de estranheza. Por que, Matheus, eu bati minha cota de estranheza? Em que sentido vem a pergunta? Só para eu... Coloca o contexto aí.
Ah, não, não tem, por conta da idade, não tem muita coisa para aprender ainda, meu querido. É 15 anos, vai fazer 15 anos de sala de aula, já acho que já vai, né, para 15. Comecei a dar aula em 2009, está caminhando aí para os 15, ou 12, 15 anos, né, por aí. É que sou ruim de conta pra caramba, não vou nem fazer conta agora. Mas tem muita coisa para aprender. Então hoje vai ser uma aula de contexto, tá? Hoje vai ser uma aula de contexto. Vocês gostam muito de história, eu imagino que vocês são apaixonados por história. Vocês têm um excelente professor de história, que é o Alexandre, contextualiza as coisas tudo certinho, que eu já acompanhei uma live dele um dia, né? Ele faz contextualiza tudo, tudo bonitinho para vocês, coloca os períodos da história, fala tudo isso certinho, então vocês não vão ter dificuldade para entender o que eu vou falar aqui. A gente vai dialogar agora com a história, né? A gente vai dialogar com a história. Vocês já tiveram matéria sobre iluminismo? Bom dia, Davi e Ana Clara Bonella que entraram. Já tiveram matéria sobre iluminismo. Ótimo. Então é com o iluminismo que a gente vai dialogar, né? A gente vai conversar com o iluminismo. A gente vai dialogar com o iluminismo. Então eu parto do seguinte princípio. A humanidade, ela viveu por mais de 10 séculos, a Era das Luzes. Por mais de 10 séculos, mais ou menos, aí, 10 a 13 séculos, isso aí varia muito de acordo com o historiador que você está usando, é um período que ficou chamado de Idade Média, né? A Idade Média, muita gente, eu não concordo com essa visão, mas muita gente chama a Idade Média de Idade das Trevas, né? E aí a Era das Luzes, o iluminismo, veio em oposição a essa Era das Trevas, né? Que teria sido a Idade Média, né? Por que alguns até erroneamente fala de Idade das Trevas? Porque houve um período em que as pessoas não podiam expressar, nesse período as pessoas não podiam expressar suas opiniões. As pessoas não podiam expressar seus pensamentos, né? Porque nós estávamos num momento de influência de algumas verdades, principalmente verdades religiosas, né? A Igreja Romana, na Idade Média, era a referência, mandava e desmandava todo mundo. Nós tínhamos governos, né, Mateus? Governos muito rígidos, o contexto ali do absolutismo monárquico, os governos absolutistas, né, que não deixava ninguém pensar, que não deixava ninguém questionar nada. Todo mundo que ousasse a questionar alguma coisa era perseguido e morto, né? Era perseguido e morto. Havia os degolamentos, né? Punições por degola, prendia a pessoa no lugar lá, havia os esquartejamentos, cortavam as pessoas em pedaços, havia a forca, que era uma pena de morte muito, muito terrível nesse contexto, havia a Inquisição, né, que de santa tinha muito pouca coisa, ou não tinha nada, havia a Inquisição, que era uma forma de, de punição, de perseguição, então todos, vocês estão craques aí, né? Todas essas punições, de certa forma, ameaçavam as pessoas. E ninguém, absolutamente ninguém na Idade Média, que tivesse um tiquinho de juízo, ia expressar-se livremente. Ia expressar-se livremente, porque a punição era certa. Se a sua opinião não tivesse de acordo com o que a igreja pregava, com o que os reis impunham, estava lascado, filhote. Estava lascado. A punição vinha severa e você não tinha chance de escapar. Cá no século XVI, mais ou menos, por aí, né, finalzinho do XV, início do XVI, começa a surgir lá na Europa um movimento que começou a pensar assim, não, esse negócio está certo, não, hein? O homem é um ser criativo, o homem é um ser inteligente, né? Vamos tentar, a gente tem que começar a enfrentar a igreja na sua dominação, a gente tem que começar a enfrentar esses reis absolutistas,
a gente tem que começar a botar a nossa cara a tapa, porque não dá para ficar desse jeito. E aí começa um movimento que ficou conhecido na história como Renascimento ou Renascença. Tá? O Renascimento é datado aí mais ou menos do século XVI, né? Alexandre deve ter falado disso para vocês antes de falar de iluminismo. Não falou? Tenho certeza que falou. E o Renascimento ele começou a resgatar alguns antigos valores da cultura greco-romana, né? Que é a questão da liberdade, a liberdade na arte, né? Tanto que na Renascença nós tivemos uma intensa produção de arte. Os artistas começaram a aparecer, a pipocar para tudo que é lado e produzir as suas pinturas, etc. Esse lance de que Deus era o centro, não se podia questionar, isso começa a ser questionado no Renascimento. Aí o Renascimento, Mateus, tem um caráter antropocêntrico, né? O antropocentrismo, quer dizer, o homem agora no centro. O Renascimento começa a ter impacto na política, os caras começaram a questionar os reis absolutistas, né? Começaram a enfrentar essas monarquias absolutistas. O Renascimento teve impacto na sociedade, começou a dar uma reviravolta no jeito de pensar, né? No jeito de pensar, de modo que os séculos seguintes, século 17 e 16 e 18, as sementinhas que o Renascimento plantou lá na Europa começou a pipocar no mundo todo, né? E a história da humanidade passou por contextos de grandes revoluções. A Revolução Americana, que propôs aí a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que foi aí um marco na história da humanidade, né? Enfim, tivemos vários movimentos de caráter revolucionário, né? Tivemos vários movimentos de caráter contestador no mundo todo, de modo que o Renascimento ele plantou as sementes do que se desenvolveu depois como a Era das Luzes, em que os pensadores do Iluminismo acreditava-se muito no potencial da racionalidade humana e no progresso das sociedades. Ou seja, a gente não precisa mais ficar refém de reis absolutistas. A gente não precisa mais ficar refém de papas autoritários. A gente não precisa mais ficar refém de autoridades autoritárias, porque nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de desenvolver intelectualidade, nós temos a capacidade de desenvolver ciência, nós temos a capacidade de desenvolver pensamento. Então a gente tem que lutar pela livre expressão. E essa livre expressão tem que ser na política, essa livre expressão tem que ser na sociedade, essa livre expressão tem que ser em vários contextos da vida humana. Aí, meus queridos, a grande bandeira que o Renascimento, que o Iluminismo começa a empunhar e começa a defender isso é a bandeira da liberdade. Essa liberdade ela tem que ser política, essa liberdade tem que ser econômica, essa liberdade tem que ser social, né? Essa liberdade tem que ser em todas as esferas da vida humana. E aí, posta essa bandeira da liberdade, né, essa discussão em torno da liberdade, toda a cultura iluminista, todo o pensamento iluminista vai defender muito essa questão, tá? Os vários pensadores iluministas que nós tivemos vão defender muito essa questão. Possivelmente, quando o Alexandre deu a aula dele de história, ele deve ter falado de Rousseau, de Voltaire, de Diderot, né, de grandes intelectuais, principalmente lá na França, né, em que defenderam muito essa questão da liberdade. A Revolução Francesa ela foi o auge, aí, podemos dizer assim, do movimento iluminista na Europa, né? A Revolução Francesa, com os ideais aí de igualdade, liberdade, fraternidade, ela foi o auge do iluminismo na Europa e ela influenciou muito diversas revoluções que nós tivemos na sequência, né? Foi a mais radical, sim. Foi a mais radical. Eles levaram essa questão da liberdade muito a sério,
né, eles levaram essa questão da autonomia da razão muito a sério, tá, Matheus? Com certeza, eu concordo com sua observação. Então, o que eu estou querendo colocar aqui de pano de fundo? Que essa preocupação com a liberdade, principalmente com a liberdade de expressão e com a liberdade de pensamento, essa preocupação com a liberdade, ela nasce no contexto de iluminismo, né? No contexto ali pós-Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela enfatizou muito isso. Ela nasce nesse contexto e ela vai se desenvolvendo nos séculos seguintes, né, 19 e 20, e ela chega até os nossos dias de maneira muito enfática, né? De maneira muito enfática. Qual é a linha da história que eu estou pegando? A gente entender, primeiro, como é que surgiu a problemática em torno da liberdade de expressão. Ela surge no contexto do iluminismo, né? Depois, para a gente ir fazendo, pegar essa linha da história e desenvolvendo esse fio da história para a gente compreender bem como é que chegou até nós a questão da liberdade de expressão e da liberdade de pensamento. Tá? Por isso que eu falei que seria mais uma aula de contexto histórico hoje, para a semana que vem a gente começar o debate sobre esses assuntos, e aí a gente vai debater com elementos que a gente tem em mãos. Fechou? Até aqui tá tranquilo, meus queridos? Houve alguma dúvida acerca de contexto? Quando vocês tiveram uma boa aula de história, creio que o Alexandre deve ter enfatizado muito essa questão do iluminismo, é uma temática muito importante na história, né? Acho que fica fácil. Tá tranquilo, Emily? Ótimo, Emily. Tranquilo, Matheus, ok? Tudo certinho, Ana Júlia, certinho. Cauã, Caio, beleza? Então, vamos seguir. Como eu falei até agora, o iluminismo foi um movimento que empunhou várias bandeiras em torno da noção de liberdade, né? Porque os pensadores iluministas acreditavam que o homem, a partir da razão, a partir da sua capacidade racional, do seu potencial racional, ele não precisava mais ficar refém de autoridades autoritárias, de verdades fixas, prontas e acabadas. Ele podia construir a sua própria história. Por isso que o iluminismo ele inaugura o que a gente chama na filosofia do império da razão, né? Porque ele justamente traz essa questão do potencial racional que todo ser humano tem e de como utilizar esse potencial racional para fazer os enfrentamentos, né, políticos, sociais e assim por diante. Assim sendo, o iluminismo ele vai se constituir como sendo uma filosofia da liberdade. Olha que coisa bacana, né? O iluminismo vai se constituir como se fosse uma filosofia da liberdade, justamente porque ele propõe, a partir dos seus pensadores, dos grandes teóricos desse momento, que as sociedades pudessem progredir a partir do progresso individual. Porque se eu tenho uma sociedade de homens livres e com potencial racional livre, né, a gente pode construir um mundo melhor. A gente pode fazer uma economia melhor, a gente pode fazer uma política melhor. Então o iluminismo ele pega essa crença de que o progresso das sociedades é possível a partir da razão e a partir da liberdade. Por isso, a era das luzes, né, Mateus? A era das luzes, ou seja, o alvorecer de um novo tempo, o alvorecer de uma nova era, em contrapartida à Idade Média que ficou no passado. Beleza? Dos vários pensadores iluministas que nós tivemos ao longo da história, e são vários, quando a gente vai analisar, o Montesquieu, que a gente estuda muito no ensino médio, Kant, a gente estuda muito no ensino médio, John Locke, né, a gente estuda muito lá no ensino médio também. A gente vai analisar aqui, de acordo com o material didático de vocês, duas ideias interessantes para a gente colocar como pano de fundo para a gente fazer as discussões na semana que vem acerca dessa questão da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento. Primeiro é de um teórico muito bacana chamado Jean-Jacques Rousseau. Depois
nós vamos analisar uma ideia de um outro teórico muito importante também dessa mesma época, o Voltaire, né? Voltaire. Tanto Rousseau quanto Voltaire, eles são iluministas, como a gente vem sinalizando até agora, viveram ali no século XVIII, no mesmo contexto, e nesse contexto aí que eles viveram, né, as universidades na França, elas estavam pipocando, elas estavam lá no auge da produção intelectual delas. Aí teve até um movimento chamado os enciclopedistas, né, que eram os caras que escreviam mesmo, os caras escreviam teses maravilhosas, livros maravilhosos, em vários deles tematizando a questão da liberdade, a questão da igualdade, né? Enfim. O Voltaire e o Rousseau, as principais obras desses camaradas, como a gente colocou, trazem como tema a problemática em torno da liberdade, principalmente da liberdade de pensar e da liberdade de expressão. A gente vai analisar duas frases retiradas dessas obras, desses autores. Seria interessante vocês pegarem depois, mais para frente, que agora está um pouco pesado, né, para fundamental, mas quem gosta de leitura pesada, manda ver. Mais para frente, no ensino médio, já seria interessante vocês começarem a ler esses caras, né? O Rousseau tem duas obras maravilhosas dele, Contrato Social e Discurso sobre a Origem das Desigualdades entre os Homens, que são as duas que eu li, são duas maravilhosas. Tem o Emílio, né, que é uma obra que o Rousseau discute educação, que também é maravilhosa. Mas a gente vai só pegar as frases, a gente vai retirar as frases dessas obras e analisar as frases, o pensamento. Depois, mais para frente, vocês, quando forem o tempo e quando tiverem interesse, peguem as obras e deem uma olhadinha. Elas estão disponíveis até para download na internet, vocês conseguem. Hoje está muito fácil ler. Do Rousseau, a gente vai retirar uma frase que vem lá de uma obra dele chamada Discurso sobre a Origem e Desigualdade entre os Homens. A gente vai pegar essa ideia, que parte do princípio de que o homem nasce livre e por toda parte se encontra ferros. O homem nasce livre e por toda parte se encontra a ferros. O Rousseau está discutindo que a questão da liberdade é algo natural em nós. É algo natural da própria condição humana, né? O homem é livre por natureza. Tanto que tem uma frase dele famosa, né, de que o homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe. Já ouviram essa frase? O homem é bom por natureza, a sociedade o corrompe. Depois a gente pode discutir isso. Mas o que eu estou colocando aqui? O Rousseau está colocando que, por natureza, a liberdade é algo que nos constitui. Ela é própria da nossa natureza. É característica da nossa natureza. Só que, à medida que nós vamos sendo inseridos na sociedade, nós vamos ficando presos por leis, por regras, por diversas formas de opressão, opressão no campo mais doméstico, né? Opressão política, opressão econômica, opressão social. Então, ou seja, nascemos livres e estamos presos. A expressão aqui, a ferros, ela dá a ideia de que hoje existem várias prisões que retiram a nossa liberdade. Lembro quando a gente discutiu aquela imagem lá no primeiro volume do ovo na gaiola, né? Quantas discussões deram aquela gaiola? Né? Quantas discussões aquela gaiola deu, corrigindo aí a colocação do verbo. Né? Ou seja, nascemos livres e por toda parte nos encontramos presos, e a gente pode analisar as várias prisões às quais somos submetidos, tá? O Voltaire, esse outro pensador iluminista, a gente vai analisar esse pensamento que é bacana. Eu particularmente gosto muito desse pensamento e faço dele a minha chave de luta. Posso não concordar com o que você diz. Olha isso. Olha que coisa maravilhosa. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-lo. Essa frase ela diz assim: olha, eu posso não concordar
com determinadas ideias, mas eu tenho que defender o direito das pessoas dizerem essas ideias, exporem essas ideias. Eu posso não concordar com o Mateus, mas o Mateus tem o direito de expressar as opiniões dele. Eu posso não concordar com a Júlia Pina, mas a Júlia tem o direito de expressar as opiniões dela. Eu posso não concordar com a Lara, mas a Lara tem direito de expressar suas ideias. Assim como eu não preciso concordar com a Fernanda, mas a Fernanda tem o direito de expressar suas opiniões e assim sucessivamente. Meus amores, essa frase do Voltaire parece que ela vai ser uma defesa explícita da liberdade de expressão. Concorda? Concorda, Maria? Concorda, Cauã? Concorda, Josimar? É uma defesa explícita da liberdade de expressão. Olha, eu não preciso concordar com as pessoas para defender o direito das pessoas dizerem o que elas pensam. A liberdade de expressão, ela deve ser entendida como um direito. Embora depois a gente vai fazer as polêmicas, né? Quando nós estivermos trabalhando as aulas de debate, a gente vai trazer as polêmicas. Toda opinião tem que ser respeitada? Toda expressão tem que ser respeitada? Depende. Nós já falamos disso, inclusive, né? Na semana, umas 3 semanas atrás, aí nós falamos disso. Então, uma opinião racista, ela tem o direito de ser expressada. Quem faz apologia à tortura tem o direito de expressar a opinião. Né? Nós já conversamos sobre isso e essas coisas têm que ser questionadas. Agora, nos limites do que vem a ser democracia e etc., o Rousseau e o Voltaire estão fazendo uma defesa explícita aí do que a gente está chamando de liberdade de expressão. Tá? Já foi sinalizado aqui que eu tenho 5 minutos apenas, agora 4, né? A nossa live vai ser interrompida, mas eu quero fechar essa questão de contexto histórico dizendo para vocês o seguinte: as questões pertinentes à liberdade de expressão e à liberdade de pensamento, elas surgem com um vigor muito grande no Iluminismo. O Iluminismo coloca as bases do que se desenvolveu depois como discussões em torno desse conceito. Depois, a Revolução Francesa, ela de certa forma, ela ampliou isso, ela enfatizou muito isso. E aí nós começou a aparecer leis, estatutos que garantem, né, por lei, o direito à expressão e à opinião. Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos do Cidadão, né? Todos esses documentos de inspiração iluminista enfatizam muito e defendem muito a questão da liberdade de opinião e da liberdade de expressão, tá bom? Hoje, como eu falei, era para colocar esse contexto, né? A partir das próximas aulas eu vou propor questões mais pontuais para que a gente possa debater, para que a gente possa discutir e fazer aquela aula gostosa de debate que a gente sempre faz, tá bom? Se não tiver nenhuma dúvida, eu encerro aqui e na semana que vem a gente começa a discutir, a gente começa a debater. Tenham todos um lindo e maravilhoso dia, um lindo e maravilhoso fim de semana. Até a próxima aula.